Você já reparou como às vezes a gente acaba repetindo exatamente os tipos de situação que mais nos machucam? Relações que não funcionam, ou padrões que parecem se repetir, ou decisões que, no fundo, acabam nos afastando de quem gostaríamos de ser? Não se preocupe, você não é o único a passar por isso. O que acontece aqui é que ao longo da nossa vida, todos nós passamos por experiências emocionais difíceis, como por exemplo, experiências de fracasso, de rejeição, humilhação, abandono. E quando acontece alguma coisa que nos remete a essas dores emocionais, a nossa mente tenta fazer algo. Ela tenta encontrar formas de lidar com essa dor. O problema é que muitas dessas formas de lidar com a nossa dor funcionam bem no curto prazo. A longo prazo, podem criar padrões de comportamento que mantêm a pessoa presa exatamente nos mesmos lugares. Lugares emocionais, lugares nas relações, lugares na própria vida. Na terapia do esquema, essas formas ou estratégias de lidar com a dor emocional são chamadas de estilos de enfrentamento. E existem 3 maneiras principais pelas quais as pessoas costumam lidar com essas experiências emocionais internas. O problema é que essas 3 formas de agir, muitas vezes, nos afastam de tomar a decisão mais madura e saudável para nós mesmos. Para entender isso melhor, a gente precisa entender uma ideia central da terapia do esquema. Ao longo da infância e adolescência, todos nós formamos certas crenças emocionais profundas sobre nós mesmos e sobre o mundo. Por exemplo, uma pessoa pode crescer desenvolvendo uma sensação persistente de inadequação. Outra pode desenvolver um medo intenso de abandono. Outra pode carregar uma sensação de fracasso ou incapacidade. Essas experiências emocionais são chamadas de esquemas, e elas não são apenas pensamentos, são padrões emocionais que influenciam a forma como a pessoa interpreta e reage às situações do dia a dia. E quando esses esquemas são ativados, a mente tenta fazer algo para lidar com essa dor, e é aí que entram os estilos de enfrentamento. A primeira forma de agir é aquilo que chamamos de rendição ou resignação ao esquema. Isso acontece quando a pessoa passa a agir como se aquela crença dolorosa sobre si mesma ou sobre os outros fosse uma verdade absoluta. Por exemplo, imagine que alguém cresceu desenvolvendo uma sensação profunda de inadequação. Essa pessoa pode entrar repetidamente em contextos onde se sente inferior aos outros, relacionamentos em que não é valorizada, ambiente onde sua opinião não é considerada, ou situações onde acaba assumindo sempre uma posição menor. Outro exemplo, alguém que carrega o esquema de abandono pode acabar se envolvendo repetidamente com pessoas emocionalmente indisponíveis, ou pessoas distantes ou instáveis, ou que demonstram pouco comprometimento com a relação. E isso não acontece porque a pessoa quer sofrer, mas porque psicologicamente existe uma dinâmica emocionalmente familiar nessas relações ou situações. É como se a mente nos dissesse o tempo inteiro: é assim que as relações humanas funcionam. Um outro exemplo muito comum aparece no esquema de fracasso. A pessoa pode se posicionar constantemente como alguém menos capaz, ou aceita funções muito abaixo do esperado, ou diminui o seu próprio potencial, ou se coloca automaticamente em posições de menor valor. Na terapia do esquema, a gente chama esse padrão de comportamento de rendição ou resignação. A pessoa não está tentando fugir da dor, ela está muitas vezes, mesmo sem perceber, vivendo dentro da lógica dos seus próprios esquemas. E quando isso acontece, a vida acaba reforçando exatamente aquilo que a pessoa mais teme. A segunda forma de agir é um movimento oposto. Em vez de se render à dor emocional, a pessoa tenta evitar entrar em contato com ela. Esse padrão é extremamente comum. A pessoa evita conversas difíceis, evita conflitos, evita vínculos mais profundos ou evita situações onde pode se sentir mais vulnerável. E às vezes, isso aparece através de distração constante. E outras vezes aparece de formas mais sutis. A pessoa simplesmente pode construir uma vida onde não precisa olhar para certas questões internas. E o problema é que evitar a dor emocional quase sempre significa também evitar experiências que podem gerar crescimento. Evitar fracasso significa evitar desafios. Evitar rejeição significa evitar vínculos profundos. Evitar desconforto significa evitar desenvolvimento. Na terapia do esquema, esse padrão é chamado de estilo de enfrentamento de evitação. E no curto prazo, ele até pode proteger, mas ao longo prazo, muitas vezes ele mantém a nossa vida parada.
E por fim, existe ainda uma terceira forma de reagir às nossas experiências emocionais mais dolorosas. Ao invés de se render ou ao invés de evitar, algumas pessoas tendem a compensar exageradamente. Por exemplo, uma pessoa que carrega um sentimento profundo de inadequação pode tentar provar constantemente que é competente. Busca desempenho extremo, busca perfeição, busca reconhecimento constante. Alguém que tem medo de rejeição pode tentar controlar excessivamente as relações, ou alguém que se sente inferior pode tentar se posicionar constantemente como alguém superior. E às vezes esse padrão de funcionamento pode até trazer alguns benefícios e resultados, mas na maioria das vezes cria uma vida extremamente engessada, porque o comportamento não está sendo guiado por escolhas conscientes ou valores pessoais. Ele está sendo guiado pela tentativa constante de não entrar em contato com aquela dor emocional inicial. E na terapia do esquema, isso é chamado de estilo de enfrentamento de hipercompensação. O curioso é que essas três formas de agir parecem ser muito diferentes. Algumas pessoas se rendem à sua dor emocional, outras evitam ou outras compensam exageradamente. Mas do ponto de vista psicológico, todas essas estratégias têm a mesma função: proteger a pessoa de certas experiências emocionais dolorosas. E o problema é que muitas vezes essas estratégias nos protegem a curto prazo, mas nos aprisionam com o passar do tempo. Porque agindo dessa maneira, a pessoa nunca chega a desenvolver uma relação diferente com essas experiências emocionais dolorosas. Então, eu acho que o ponto central disso tudo não é a gente se perguntar quais dessas formas de agir está errada, porque em algum momento da nossa vida, todas elas surgiram como uma tentativa de proteção para nós. A pergunta mais útil talvez seja outra: quais dessas estratégias você aprendeu a usar para lidar com as suas dores emocionais? Você tende a se render ou se resignar às suas dores emocionais? Ou você tende a evitar certas experiências ou certas situações? Ou tende a compensar exageradamente? E por hoje é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir e compartilhar, e comente aqui embaixo qual estilo de enfrentamento mais faz parte do seu dia a dia. Um grande abraço e até a próxima!